Olha só, a gente vai continuar falando sobre a pandemia. Vou até me sentar aqui, porque agora eu vou bater um papo virtual, né? Com a nossa psicóloga, a Marina Sorrentino. Já está aí na ponta do link. Marina, você já está me ouvindo? Bom dia para você. Olá, Madu, bom dia. Super prazer bater um papo contigo sobre um assunto tão importante, tão significativo, né? É isso aí, gente. Deixa eu dividir com vocês que nos acompanham, com o nosso público, o motivo da gente ter convidado a Marina. A Marina está percebendo, como todos os profissionais da área estão percebendo, como a gente que está lidando no dia a dia está percebendo, um aumento de problemas de crianças com irritabilidade, com ansiedade, em função da falta da escola, em função da falta do convívio social. As crianças, Marina, não é isso? Estão sentindo falta de brincar com os amiguinhos, estão sentindo falta de socializar. Então, Marina, eu queria que você contasse um pouquinho de como está sendo a experiência para você no seu consultório. Parece que o número de consultas disparou. É isso mesmo? Isso. Então, no início da pandemia, eu acho que o pessoal ficou um pouco assustado, assim, e não estavam procurando muito a questão terapêutica. Mais de um período para cá, o que tem aparecido muito, com muita frequência no consultório, realmente são as consultas com as famílias. As famílias, elas estão trazendo as crianças para atendimento. E a demanda maior justamente são as consequências que a falta do convívio social, do que a falta de estar entre amigos, entre colegas, de interagir socialmente, tem trazido para essas crianças. Então, as consequências, elas têm sido justamente muito parecidas com essas que tu falou, com relação à perda de sono. Então, as crianças, elas estão sentindo muito, ou elas têm muita dificuldade de dormir, ou elas, quando dormem, acordam no período da noite, têm pesadelos, elas têm dificuldade de manter um sono contínuo. A questão do apego com os pais, ele está muito maior. As crianças estão percebendo, sentindo muita falta e a necessidade de que os pais estejam grudados nelas. E a gente chama de ansiedade de separação. Então, elas não estão querendo que os pais vão trabalhar, que os pais saiam, que os pais mantenham, né? Muitos precisam sim ir trabalhar, ou se não estão trabalhando, estão convivendo em casa, eles precisam em algum momento ir num supermercado ou fazer alguma compra, alguma atividade fora de casa, e isso está gerando muita ansiedade nas crianças. Além disso, a questão da própria ansiedade com relação a tudo isso que está acontecendo, e muitas vezes a criança ela não nomeia, ela não dá um nome para isso, ela não diz eu estou ansiosa porque eu não estou indo à escola. Mas fazendo todo um diagnóstico, fazendo uma anamnese clínica dentro do consultório, eu fui chegando a essas conclusões e buscando bibliografia e vendo que sim, as crianças estão sofrendo muito com tudo isso que está acontecendo e elas estão demonstrando com sintomas. E aí, viu? Como é que a gente lida com isso, Marina? Qual é a orientação? Porque com certeza você está recebendo as crianças no consultório, mas obviamente você está fazendo aí um trabalho com a família toda, você está conversando com o pai, com a mãe. O que você está orientando? Qual é a orientação num caso desse? Quando eu atendo uma criança, o atendimento, Madu, ele é sempre sistêmico. Precisa, né, os pais precisam vir juntos. O pai, a mãe, muitas vezes vêm os irmãos também, todos para um atendimento. Uma vez no mês tem um atendimento com a família, que é onde eu vou passar as orientações sempre relacionadas exatamente àquela demanda daquela família ou daquela criança. Então, uma das coisas que eu trabalho muito com as famílias é a questão de passar a tranquilidade, de responder os questionamentos das crianças e perguntar, começar a nomear o que elas sentem. Ah, o que você sente com relação quando o papai e a mamãe saem? O que você sente quando você assiste televisão e vê a situação do Covid? O que você sente por não poder trazer os seus amiguinhos na sua festa de aniversário, não poder ir à escola? Então, perguntar e nomear essas emoções. A criança ela precisa aprender a nomear as emoções que ela está sentindo para ela identificar. Eu estou sentindo tristeza. Não, eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo alegria. E aí, quando ela passa a nomear, dar um nome para isso, faz um sentido, um significado
tem todo um significado diferenciado. Então, as crianças, elas estão, sim, sentindo muita falta da escola, elas estão tristes, E elas sentem falta dos amiguinhos. Marina, elas estão entendendo o que está acontecendo? Elas comentam medo de morte? Elas comentam as notícias de morte? Como é que tem sido isso na cabeça delas? Sim, elas compreendem, elas têm essa noção, até porque se fala disso há tantos meses, né, Madu? Já teve várias, assim, no início da pandemia, eu fazia algumas brincadeiras e mostrava alguns vídeos para as crianças compreenderem, porque elas precisavam, sim, entender tudo isso que está acontecendo. Elas entendem a questão do vírus, a preocupação, o cuidado que tem que ter com lavar as mãos, higienizar as mãos, cuidar, né, de uma forma geral para não estar em contato com muitas pessoas, o uso de máscara. Tudo isso, elas, com o tempo, elas já passaram a compreender. Então, elas já sabem que elas precisam sair, elas vão sair com alquinho em gel, elas vão sair com a máscara, elas vão... né, em lugares onde não tem muita aglomeração de pessoas, elas compreendem isso e elas até julgam os adultos, né? Ah, olha ali, né, estão envolvidos com muita gente, não pode aglomerar, elas até questionam isso. Mas a questão escolar, até um certo ponto, foi, eu estou de férias, eu estou, né, vou ter aula remota, vou fazer as atividades em casa, eu vou ter mais tempo. Só que com esse passar do tempo, foi desgastando essa relação. Foi desgastando eles estão... E também as mães, né? Mães, pais. Aliás, hoje ainda na nossa edição de hoje da Cenória, a gente vai conversar com uma mãe sobre isso. Uma mãe que é pedagoga, professora, foi demitida, teve que se reinventar profissionalmente falando, está administrando filho. Gente, não é fácil. Com certeza quem está em casa nos acompanhando está se identificando, ou está vivendo essa situação, ou conhece alguém que está vivendo essa situação. Mas, para fechar, Marina, importante é falar bastante com as crianças, né? Essa acho que pode ser uma dica geral que a gente pode dar para pais que nos acompanham. Conversar sobre o que está acontecendo e ficar atento, perceber o que a criança está sentindo, né? Acho que dá para fechar por aí. É isso aí, Madu, tu falou tudo, tu sintetizou. A gente precisa, sim, conversar com as nossas crianças. Elas estão chorando, tem motivo, elas estão tristes. E elas são as que estão sofrendo bastante. Nós, adultos, temos uma capacidade de compreensão um pouco maior e a gente já está sofrendo. Então, a gente precisa, sim, conversar, criar recursos dentro de casa para trazer alegria, felicidade, para conversar sobre o vírus, que isso uma hora vai acabar. E uma coisa assim, eu sei que depois tu vai falar com o Cortella. Vou. E eu sei que o Cortella fala muito sobre esperança. E eu queria saber muito assim a opinião dele. O que a gente pode fazer para trabalhar a nossa esperança e as dos nossos pequenininhos que estão em casa? Gente, daqui a pouquinho, então, eu te peço por gentileza, Marina, que continue nos acompanhando, que continue ligadinha aí na tela da NDTV, Record TV, aqui no nosso SC no ar, porque o Cortella vai estar com a gente daqui a pouquinho, professor, escritor, filósofo, e ele vai falar exatamente quem éramos, como éramos antes da pandemia e como seremos daqui para frente. E eu vou perguntar para ele sobre como ter esperança, como é que a gente fala, principalmente com a nossa criança, que é o futuro do amanhã. Marina Sorrentino, muito obrigada pela sua participação. Continua ligadinha aí com a gente, porque eu vou fazer a sua pergunta para o Cortella. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Marina.